A escola é um espaço social onde diversos indivíduos são trabalhados em suas múltiplas dimensões. Você acredita nisso? Então sinta-se bem-vindo ao Ananda Cast, podcast da Escola Ananda. No Ananda Cast serão discutidos temas de grande relevância e contribuição à educação e também assuntos que estejam em destaque no momento e que beneficiem de maneira direta a formação dos alunos, educadores e comunidade escolar. Eu sou Karina Salles, diretora da Ananda Escola e Centro de Estudos, e no episódio de hoje o tema que vamos discutir é Primeiros Socorros e Saúde na Escola. E como nosso ilustre convidado, nós temos o Dr. Rafael, diretor da maior plataforma de saúde pensada para escolas. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. Muito obrigado, Karina. É um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa manhã, batendo esse papo especial sobre essa temática tão importante de saúde dentro da educação básica, com temática específica de primeiros socorros e saúde na escola. Meus cumprimentos a vocês que estão aqui comigo, a Lídia, a você, pai e mãe da Escola Ananda e de outras instituições de ensino que nos acompanham aqui nesse podcast especial. A vocês, educadores, também meus cumprimentos. Eu acho que a gente vai ter um bate-papo muito proveitoso para falar dessas temáticas unidas que fazem a diferença na vida das nossas crianças, dos nossos alunos. Então, vai ser um prazer aqui dividir um pouquinho desse espaço com vocês. Então, vamos lá para nossa primeira dúvida. A Koala tem como pilares de atuação a prevenção, o cuidado e a informação em saúde no ambiente escolar. Por que, Dr. Rafael, é tão importante trazer essa discussão para a escola e envolver todos nós, educadores e responsáveis, nesta linha de frente de cuidado com a saúde das crianças e adolescentes dentro da escola? Bom, Karina, essa primeira pergunta que você traz para o nosso bate-papo, ela é respondida muito facilmente quando a gente para observar que as crianças e adolescentes hoje em dia muitas vezes passam mais tempo dentro da escola do que com as próprias famílias. Praticamente moram na escola, né, e vão para a escola em casa, né? É o conceito inverso quando a gente para pensar à risca, né? Então, como a gente vai pensar no ambiente da escola sem pensar num ambiente promotor de saúde para essas crianças de forma que elas não possam crescer e se desenvolver adequadamente? É impossível. A gente fala aqui dentro na Koala que saúde e educação andam de mãos dadas. Só assim a gente vai conseguir impulsionar o bom crescimento e desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos alunos. Mas aí, chegando a esse pensamento, a gente também tem que pensar, poxa, mas como a gente pode impactar então, né, Rafael? Como é que a gente consegue fazer a diferença no dia a dia dessas crianças? Como é que nós, educadores, podemos nos cuidar e também oferecer um cuidado bacana e não somente oferecer a melhor realidade pedagógica, a melhor oferta de conhecimento, de desenvolvimento para a criança do ponto de vista acadêmico, porque a gente pode, de fato, fazer com que a criança cresça e se desenvolva bem, mas bem de uma maneira integral. Bom, a gente acredita muito que a gente primeiro começa com a prevenção, e a prevenção não é só evitar acidentes e outras intercorrências relacionadas à saúde de forma imprevista. Obviamente, nas crianças, os indicadores dizem que a prevenção é um dos maiores fatores capazes de evitar danos à vida, à saúde dos menores de idade. Mas aqui a prevenção entra, por exemplo, o ensino de primeiros socorros, entra uma capacitação de colaboradores na temática de inclusão escolar, entra, por exemplo, o aperfeiçoamento de profissionais que lidam com os alimentos dentro da escola para oferecer uma refeição mais saudável e imune de, por exemplo, riscos à saúde das crianças. Então, a gente considera a prevenção toda uma capacitação de quem lida de fato com as crianças. A gente brinca também aqui na Koala que os educadores também são agentes de saúde, afinal eles cuidam tanto dos alunos quanto às vezes nós, profissionais de saúde, de forma direta. Então a prevenção entra em todo esse espectro de trabalho. Só que a gente sabe que nem sempre a prevenção consegue segurar, né, as intercorrências, os danos com a saúde, os imprevistos do dia a dia. Então, quando a prevenção não consegue segurar, a gente oferece o cuidado. E o cuidado é tanto uma assistência médica para urgências, um suporte maior em emergências ou acidentes que demandam um atendimento um pouco mais específico, mas também uma escuta ativa da criança, do colaborador,
entender quais são as aflições, por exemplo, no campo da saúde mental, se existe alguma restrição no campo da saúde, por exemplo, nutricional, entender que muitas vezes a gente pode ter questões relacionadas a doenças infecciosas que demandam não só um atendimento, um cuidado naquele primeiro momento, mas um acompanhamento para essa criança poder voltar de forma saudável para a escola, segura para a escola, sem colocar os demais colegas em risco e nem os seus professores e educadores. Enfim, o cuidado é todo um espectro de ação de profissionais de saúde, sim, mas não só para a hora do aperto. E assim a gente consegue oferecer um cuidado integrado para quando a prevenção, que é o primeiro pilar, não funciona. Então, o cuidado é o nosso segundo pilar e chega o terceiro, a informação. Para fechar todo esse ecossistema, essa alça de cuidado com a saúde da criança e do adolescente, na época que, de fato, ele passa mais tempo, em muitos casos, com a escola do que com as próprias famílias, a gente precisa educar, informar essas famílias, né? E aí não informar só em relação, por exemplo, a uma questão que pode estar acontecendo com a saúde do próprio filho, como o caso das meningites. Uma criança está com meningite, a gente vai orientar a família sobre aquela temática. Claro, isso é essencial. Mas não só para a hora do aperto dar informação sobre a saúde da criança, mas dar informações de como a família pode tornar o próprio ambiente familiar um ambiente saudável, um ambiente que preza pela boa alimentação, que preza pelos bons hábitos saudáveis, que preza pelo ambiente acolhedor e uma escuta ativa da criança, de forma que a criança possa se desenvolver num ambiente acolhedor, um ambiente que possa fazer com que ela alcance seu máximo potencial. Então, o nosso terceiro pilar entra como informação, e uma informação que é ofertada à família, conteúdos de saúde, guias de como, por exemplo, poder promover um ambiente de saúde mental adequado em casa, como pode se estruturar a alimentação infantil para cada faixa etária, e outras séries de conteúdos a gente disponibiliza também no nosso trabalho, porque a gente acredita que uma família bem educada, com bom acesso à informação, consegue estender o cuidado que nós, da Koala, junto com as nossas escolas parceiras, como a Ananda, vamos fazer em horário integral enquanto a criança estiver dentro da escola. E assim, 7 dias por semana, 24 horas por dia, a criança vai estar tendo de fato acesso ao que é melhor para a saúde dela. Que bom. Enquanto escola, isso nos conforta muito, porque com esse cenário que nós estamos vivendo ainda, né, em fase de pandemia, o que é que tem ocorrido muito? Percebemos que a saúde mental e a saúde nutricional, como você bem utilizou, estão muito fragilizadas e afeta diretamente a saúde física, né? Então, o educador, a escola está coberta com profissionais capacitados para nos dar esse suporte, isso é fundamental. E já puxa uma outra questão que você trouxe na sua fala, que foi a questão dos primeiros socorros, em algum momento você falou, onde entra a Lei Lucas, que torna obrigatória a capacitação em primeiros socorros de professores e funcionários de ensino. Você poderia nos dizer qual a importância desta lei e, em especial, quais os tipos de ocorrência mais comuns em primeiros socorros na comunidade escolar, a partir da experiência da Koala? Claro, Karina, vai ser um prazer. Vou dividir a sua pergunta em duas partes, tá? A primeira pegando o gancho aí da nutrição e da psicologia, a segunda entrando na Lei Lucas e nos primeiros socorros. Quanto à parte de nutrição e psicologia, a Koala chega para oferecer à Ananda todo o suporte institucional necessário nessas áreas. Então, quando a gente pensa em nutrição, a gente entra para oferecer uma mão amiga em todas as questões que disserem respeito à capacitação dos colaboradores que podem estar dentro de uma cozinha, dentro de uma cantina. A gente entra para oferecer os materiais necessários para que as cantinas, refeitórios e cozinhas estejam habilitadas, por exemplo, conforme as exigências da vigilância. A gente oferece também todo um controle de alergias, restrições alimentares dos alunos, para que a gente possa oferecer sempre um cardápio bacana, construir uma alimentação saudável e que, de fato, seja adequada para cada aluno com o seu perfil de idade, na sua faixa etária. A gente também consegue construir junto da escola projetos pedagógicos, por que não ensinar uma criança os valores nutritivos de cada alimento, como ela deve se alimentar, quais alimentos ela deve, inclusive, evitar. Então, a gente entra para dar um apoio completo e global na parte de nutrição para a nossa escola parceira, para a Ananda. E na psicologia não é diferente. A gente entra, por exemplo, para dar suporte
na identificação de transtornos de saúde mental em investigação, ou que, por exemplo, começaram a gerar uma dúvida, algum tipo de sintoma que pode vir a ser um transtorno, ou aquele aluno que já tem um transtorno diagnosticado e está apresentando algum tipo de piora, algum tipo de sinal de alarme. A gente sabe que os indicadores são altíssimos hoje em dia de transtornos de saúde mental na infância, né? Tem indicadores que chegam um em cada 7 jovens tem algum transtorno de saúde mental diagnosticado no mundo. E a realidade brasileira não segue uma linha muito diferente desse indicador, né? Principalmente no cenário pós-pandemia. Então a gente entra para dar um suporte nisso, dar um suporte, por exemplo, na construção de um plano de desenvolvimento infantil especializado para cada criança que tenha determinado perfil de transtorno. A gente avalia alguma situação de crise, dá o devido encaminhamento quando tiver que ser acompanhado de forma continuada por uma questão mais clínica. A gente faz a interligação de todos esses dois profissionais com a nossa equipe médica para oferecer um cuidado integrado, principalmente para situações um pouco mais importantes, né, que demandam mais atenção. E isso tomou realmente uma relevância muito maior no cenário pós-pandemia, né, Karina? Existem algumas especificidades de acordo com o segmento de cada criança, a idade de cada criança, mas, poxa, você imagina a criança que está no berçário e educação infantil. Ficaram 2 anos fora de sala de aula, né? Perderam aquela convivência com as crianças, com os colegas, aquela sensação de chamar a atenção do professor, de pegar o brinquedo na mão do coleguinha, de aprender um pouco sobre coordenação motora. E aí chegam hoje com dificuldade, por exemplo, na alimentação, na locomoção, na interação, na fala. Isso. As mais velhas, por exemplo, começaram a ser alfabetizadas à distância. Imagina os prejuízos para uma criança que não teve contato com aquele quadro na sala, com o professor ao vivo, né, de forma presencial. Existem muitos prejuízos para esses perfis de crianças também. E aí, com isso, se gera uma ansiedade num público infantil que nunca foi tão falada, sinais de depressão nessas crianças, crianças que não tiveram crescimento com outros colegas e estão com problemas sociais. E aí chegam os transtornos de saúde mental com maior relevância, chegam, por exemplo, os descontroles na alimentação, às vezes pelo transtorno de saúde mental de base, ou os pais que não souberam educar a alimentação na criança enquanto ela estava dentro de casa, porque isso acontece muito também, né? Os pais não tiveram isso na época deles, essa educação, essa formação em saúde, acabou que passaram para a criança, por exemplo, uma rotina alimentar indevida. Então, existem diversos impactos, a depender, obviamente, do segmento da criança no cenário pós-pandemia, mas de forma direta a gente teve um impacto na saúde mental e nutricional e elas se relacionam entre si. Daí a importância de um olhar multidisciplinar e global para a escola, que é o momento que a criança precisa de fato desse apoio para conseguir atingir o seu máximo potencial. Quando a gente pensa na Lei Lucas, agora indo para o segundo ponto da sua pergunta. Ô, doutor Rafael, só uma pergunta. A Cola faz algum trabalho de orientação com os pais, com as famílias? Então, a gente está justamente se estruturando para que em breve a gente ofereça esse perfil de trabalho, né? Então, desde uma avaliação de uma criança com devido direcionamento para quando ela precisar ser acompanhado constantemente, mas também uma terapia parental, né? Então, aquele Sim. direcionamento, se for, por exemplo, uma conversa mais de liderança, de organização das demandas de casa, as condutas em relação aos problemas que as famílias têm enfrentado, mas também aquela terapia continuada, né, para os pais e crianças envolvidos dentro de um mesmo trabalho, de forma que a família como um todo possa ser trabalhada e não somente um indivíduo daquele lar, né? Então a gente vai entrar sim com algumas iniciativas nesse trabalho. Hoje a gente ainda não entrou nessa etapa de trabalho, né, um acompanhamento continuado das famílias e de forma mais individualizada para cada uma das casas das crianças de nossas escolas parceiras, mas a gente já está prevendo sim começar com esse trabalho assim que possível. Eu lhe cortei porque essa é uma necessidade real, porque a criança ela é reflexo que ela vê e sente e passa também em casa. Então é bom trabalhar todos os núcleos envolvidos. Com certeza, a gente fala muito aqui que a saúde é um sistema complexo, né? Então, são diversos fatores influenciando na saúde e no bem-estar daquela criança, daquela família, e não tem como oferecer o melhor sem ter um olhar complexo, né? Completo, no caso. Então, a gente já está pensando muito nisso, que de fato é o nosso propósito, né? Impulsionar a saúde infantil como um todo, e a família é uma peça fundamental e indispensável nesse trabalho. Isso. Assistindo a sua palestra naquele encontro das escolas exponenciais, eu gostei muito quando você trouxe a questão da saúde do professor,
da saúde do aluno, porque quem orienta esse aluno também precisa estar saudável em todos os cenários que envolvem ele. E também a família, ter esse braço para atingir a necessidade da família, porque caso contrário vai ficar desequilibrado. Acho que a escola precisa estar buscando essa saúde em todos os setores, em tudo que contempla o professor, a criança e a família também, para fechar a conta. Com certeza, Karina. Fugindo um pouquinho até da temática da escola, por exemplo, tem muitas situações dentro da área de saúde que, para a gente oferecer o melhor tratamento, o melhor acompanhamento, a melhor reabilitação, a gente não consegue oferecer somente com uma terapia, somente com um medicamento, somente com uma consulta, somente com um exercício físico, somente com a alimentação, somente com a família. A gente consegue oferecer o melhor resultado e o melhor prognóstico com uma união de cada um desses fatores. E na escola não é diferente. A única diferença é que os fatores podem mudar um pouco para a realidade infantil dentro de uma escola, mas todos os fatores e pilares envolvidos com a criança, que dão suporte e influenciam no dia a dia da criança, são relevantes para que a gente possa oferecer o melhor. O educador não é diferente, o educador tem uma família, o educador tem as suas responsabilidades pessoais, tem as suas demandas, por exemplo, na área social dele, e não vai ser diferente para oferecer o melhor. Tem que ter um olhar holístico para o colaborador, para o educador, de forma que ele também esteja bem e possa aí sim oferecer o melhor para a criança. Ele é indispensável para que a criança cresça e se desenvolva bem. Afinal, a gente, por exemplo, não consegue dentro da cola estar do lado da criança todos os dias, mas o educador é o nosso grande parceiro. E junto, a gente consegue sim chegar em resultados bacanas. Então, a gente pensa muito dessa forma, sabe, Karina? Um por todos, a gente consegue juntos oferecer o melhor de forma unida e de forma integrada. Com certeza. Então vamos lá, Lei Lucas, não é? Vamos lá. Eu acho que vale a pena, Karina, que antes de contar a nossa experiência aqui, contar para quem nos ouve um pouquinho da história da Lei Lucas, tá? A Lei Lucas, ela nasceu, infelizmente, por conta de um acidente, mas ela já deveria estar dentro da realidade das nossas escolas, de todos os centros que lidam com crianças e grandes aglomerações no Brasil há muito tempo. Ela preconiza o ensino de primeiros socorros por profissionais habilitados, né? Em outras nações do mundo, até desenvolvidas, esse ensino já existe há muitos anos e é, inclusive, ensinado dentro de sala de aula para as crianças, tá? Mas aqui no Brasil, em 2018, a gente teve um acidente em Campinas, dentro de uma excursão escolar, com um menino que se chamava Lucas, com cerca de 10 a 11 anos. Esse menino estava numa excursão com alguns educadores, alguns auxiliares de educação, acompanhando ele e os demais colegas, e ele foi comer um cachorro-quente durante um transporte, e com uma salsicha de cachorro-quente ele se engasgou. Quando ele se engasgou, os auxiliares de educação, os educadores, tentaram iniciar as primeiras manobras de primeiros socorros, só que ninguém sabia manusear de fato de forma adequada essas ações para contornar, né, o engasgo e remover aquele objeto estranho que estava causando a obstrução da passagem de ar. Infelizmente, ninguém conseguiu reverter, chamaram por ajuda e até a ajuda chegar, o menino Lucas já tinha tido algumas paradas cardiorrespiratórias e até a chegada no hospital ele teve cerca de 7 paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. Sua mãe, muito mexida com esse acontecimento, batalhou bastante em Campinas e em 2018 conseguiu a aprovação de uma lei que foi validada em seguida como lei federal, a Lei 13.722, que é chamada de Lei Lucas, que obriga esse ensino de primeiros socorros anualmente, tá? Profissionais habilitados, obriga também as escolas e centros de recreação infantil a fixarem uma placa de treinamento em um local visível, mostrando que estão conforme a lei, seguindo a orientação do governo federal, e também orienta que as escolas tenham disponibilizados dentro da sua instituição um kit de primeiros socorros. Esses fatores estão preconizados na lei federal. Existem algumas leis estaduais que têm alguma variante em relação a uma determinação ou outra, que a lei federal não fixa, mas ela traz consigo, então, um relato de uma criança que infelizmente evoluiu mal e as obrigações a partir disso para escolas e centros de educação infantil de todo o Brasil. Essa lei é importante, sabe, Karina, não só para a gente trabalhar aquele primeiro pilar que a Koalas tanto defende, a prevenção, prevenindo acidentes, sabendo de forma preventiva como agir em uma situação de engasgo, de parada cardiorrespiratória, de queimadura, de sangramento, de trauma. Mas essa lei traz para a gente uma sensibilidade, uma importância de um olhar com mais cuidado para a criança, né? Afinal, a gente tem dado que as crianças, até certa idade, têm nos acidentes, nos fatores externos, né, à sua vida,
causas importantes de danos à sua saúde. E a escola não é diferente. A criança que é pequenininha, está descobrindo o mundo, sempre pega uma coisa e coloca na boca para descobrir, coloca o dedinho numa tomada se ela tiver disponível para ele colocar, para a criança colocar. Se olhar aquela panela com aquele fogo chamativo, vai ter a intenção de puxar o cabo da panela. Se olhar aquele produto de limpeza numa estante baixa, aquele produto bonito de limpeza, aquele amarelo forte, ela vai tentar pegar aquele produto e colocar na boca. Então a gente precisa ter um olhar sensível para entender que a escola é um ambiente que está sempre sob uma condição de uma criança acabar tomando alguma atitude que para ela não tem nenhum problema, mas que pode causar um dano à sua saúde. Então, existe uma sensibilidade necessária para que a gente tenha sempre uma atenção, além da capacitação, além de oferecer um conteúdo, ter um olhar sensível para não deixar uma criança sozinha, para evitar que ela tenha acesso, por exemplo, a a alguns objetos que podem causar engasgo, que ela tenha acesso, por exemplo, a um cabo de uma panela numa cozinha, que ela tenha acesso a produtos químicos de limpeza e assim sucessivamente. Esse olhar vem antes mesmo da gente pensar em executar uma manobra numa situação dessa. A gente está agindo antes, né, da educação e da implementação de uma manobra de primeiro socorro. Mas quando a gente pensa nos acidentes que podem ocorrer, nas urgências que a gente pode ter dentro da escola, a gente tem temas variados que valem a pena a gente citar aqui, tá, Karina? E que com certeza um treinamento de primeiros socorros com uma equipe habilitada, capacitada, com experiência nessas manobras e nessa temática, principalmente dentro do ambiente escolar, fazem toda a diferença. Quando a gente pensa em escola, a gente tem, por exemplo, de risco da gente ter realmente um engasgo, né? Afinal, as crianças, naturalmente, com o ambiente, elas se relacionam com o que está ao seu redor, colocando os objetos na boca. E na escola não vai ser diferente. Então, a gente vai ter sempre uma atenção especial para casos de engasgos. Outras questões comuns na escola, quem nunca lidou com aquela criança que sai correndo, bate de cabeça numa mesa ou numa quina, né? Os traumas, as batidas de cabeça também podem se configurar uma situação de urgência. Mas não só isso, as batidas e impactos de outras localizações do corpo também, por exemplo, joelho, ombro, podendo ter alguma luxação, algum entorse no tornozelo, por exemplo, quando a criança está correndo, pode ter alguma contusão ou até uma fratura em alguns casos. Essas urgências podem ocorrer dentro da escola, assim como queimaduras, o risco de choque elétrico, por vezes escolas que têm piscina, o risco de afogamento. Por isso a importância de estar sempre de olho e pensando no que pode acontecer e prevenindo assim esses acidentes, mas também capacitando as equipes dentro da escola para que, se isso acontecer, todo mundo esteja pronto. E pronto mesmo, tá, Karina? Sabendo de fato aquelas manobras que são capazes de cuidar da criança e salvar a vida da criança. Então, essas situações que eu trouxe são muito comuns. Mas o que a gente vê também é que a experiência que a gente trouxe dentro da escola é que as escolas que passam pela experiência de treinar com a Koala trazem feedbacks muito positivos. A gente já teve escola que os colaboradores souberam manejar uma situação de convulsão e conseguiram oferecer o melhor para uma criança enquanto o SAMU não chegava. Já tivemos situações que não tinha como oferecer transporte para uma situação de urgência, não tinha como transportar em uma maca rígida, né, que é como a gente oferece o transporte em situações de trauma. Quebraram a porta de um armário, simularam uma situação entendendo o raciocínio lógico por trás de um transporte de vítimas que a gente tinha passado nos nossos treinamentos e conseguiram assim transportar a vítima até um serviço de saúde de forma segura e imobilizada. A gente já teve situações que conseguiram realizar uma manobra de desengasgo em uma criança menor do que 1 ano, preservando a vida, e assim sucessivamente. Então, a gente fala muito disso, né, de entender os riscos que um ambiente escolar pode trazer para uma criança, tentar evitar e cortar esse risco antes mesmo dele acontecer, mas se ele acontecer, capacitar com qualidade, tanto na qualidade do conhecimento e na forma que a gente transmite esse conhecimento aos nossos colaboradores e educadores parceiros, essas manobras e conceitos essenciais de primeiros socorros e urgências e emergências. A gente acredita que dessa forma a gente consegue oferecer um ambiente de segurança para os nossos parceiros e a nossa experiência diz muito sobre isso. Eu também acredito. Grande parte do nosso time fez a capacitação em primeiros socorros, inclusive eu. Mas ainda assim, tranquiliza mais ter um suporte como o da Koala, nos dá segurança no momento em que houver uma necessidade, como toda uma dessas que você trouxe, né? Entorse, queda. Aqui, o mais comum não é nem na educação infantil, é no ensino fundamental, anos finais,
com crise de ansiedade, dor de cabeça muito forte, às vezes a criança como se fosse um espasmozinho. Uhum. Então, nesse período de pandemia, são reincidências, né? Com a Sim. maioria dos adolescentes. Essas questões que você trouxe, Karine, obviamente elas entram nosso pilar de prevenção por algumas medidas que a gente pode tomar para evitar que isso aconteça com a criança, mas tem situações que não tem jeito, por exemplo, uma dor de cabeça. Por vezes a prevenção não vai segurar e a gente entra com cuidado. Então, na Sim. palma da mão, por exemplo, os colaboradores da Ananda vão poder chamar por ajuda para esse aluno poder ser atendido por um médico em 3 minutos. E aí dá um conforto para essa criança, para ela poder voltar à sala de aula, para vocês poderem ficar seguros de que ela foi bem tratada, a família principalmente sentir essa sensação de que, poxa, o meu filho foi bem cuidado, o meu filho está sendo bem educado, a escola do meu filho está cuidando da minha criança enquanto estou trabalhando, a escola do meu filho está evitando que eu vá até a escola buscar a minha criança por uma questão que um profissional de saúde habilitado poderia olhar e cuidar, né, evitando que eu vá até lá de uma forma desnecessária, ou às vezes que eu tire minha criança da escola e leve para um pronto-socorro para ficar 3, 4 horas numa fila. Então a gente entra com cuidado para, poxa, cuidar da escola, cuidar da criança principalmente, mas também para tomar um pouco de cuidado com essa família, né? Com aquela rotina que eles têm já bem estabelecida, com aqueles desafios diários que às vezes é desafiador deles pararem para resolver. Então a gente entra para dar um apoio para todo mundo, principalmente para a criança. Vamos lá. Com a pandemia, o serviço de telemedicina surgiu como um componente essencial à saúde e foi regulamentado no Brasil em 2020, com a Lei 13.989. Quais as vantagens que o atendimento à distância agrega em casos de urgência e emergência? Ótimo ponto que você trouxe, tá, Karina? Existem alguns números e dados bacanas para eu trazer nesse bate-papo sobre esse aspecto. Primeiro que, infelizmente, foi por conta da pandemia que a gente teve alguns avanços na saúde do nosso país e dentre os quais a telemedicina foi um importante ganho que a gente teve dentro da saúde, né? Primeiro porque a telemedicina, diversos indicadores, inclusive alguns do Brasil, é capaz de resolver até 91% das demandas que podem surgir nos atendimentos de urgência. Os indicadores dos Estados Unidos às vezes chegam a números maiores, o de Harvard tem um estudo que traz 88%, do Brasil trouxe 91% mais recente. E quando a gente pega esse dado, a gente olha para as questões relacionadas à população como um todo, a gente pega muitas questões de idosos, pessoas com muitas comorbidades. Então, esse número é puxado para baixo, porque algumas demandas de pessoas com mais comorbidades fazem com que elas necessitem de atendimento presencial. No caso da escola, a gente é capaz de resolver um número ainda maior, tá? Então, a telemedicina foi impulsionada, foi aprovada no cenário pós-pandemia, tanto pelo governo federal, como foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina também, tá? E ela traz para a gente um trabalho muito bacana por esse lado, de capacidade de resolutibilidade das demandas que são trazidas. Segundo, a gente tem um caso muito legal dos Estados Unidos, de uma empresa que trabalha com saúde escolar há cerca de 6 anos, o nome dela é Hazel Health. Ela oferece telemedicina para escolas e atendimento também psicológico, já está oferecendo outro trabalho de saúde também via telemedicina com as famílias. E em 6 anos, Karina, eles estão com mais de 2 milhões de alunos dentro da solução deles. Eles conseguem engajar 9 em cada 10 famílias que utilizam. Tá? Eles são a plataforma de telemedicina que mais tem engajamento proporcional em território norte-americano. As famílias são super satisfeitas e usam, eles conseguem retornar até 90% dos casos que abrem consulta para dentro da sala de aula no mesmo dia. E aquelas crianças que têm alguma comorbidade crônica, como por exemplo uma asma, aquela criança que sempre descompensa com uma asma, por exemplo, eles têm um indicador de ano após ano reduzir a falta dessas crianças com comorbidades crônicas em até 25%. Então, olha o impacto que eles trabalham por meio do digital dentro da saúde. Né? E aí, além disso tudo, além de ter esse grande exemplo e todos esses indicadores, a gente tem outras questões relevantes aqui que eu acabei trazendo sem querer na outra pergunta, mas que são muito relevantes. Primeiro, porque saúde é muito caro, né? Então, se a gente fosse pensar, por exemplo, em outros modelos que eventualmente pudessem ser eficientes, talvez eles não estariam adequados para a realidade de uma escola, porque a escola tem que se preocupar com o pedagógico, com a operação, no bem-estar das famílias e no atendimento das famílias.
Imagina colocar uma equipe de fato qualificada, cada escola do Brasil colocar isso dentro da sua própria estrutura. A telemedicina chega para oferecer grandes profissionais, o acesso de grandes profissionais a cada uma dessas escolas, dando também democratizando o acesso de escolas de todo o território nacional para esse atendimento de qualidade. A gente tem outros exemplos de segmentos dentro da indústria de saúde que foram muito bem sucedidos com esse trabalho. Por que não as escolas também, né? E quando a gente também pensa na telemedicina, a gente tem que entender que também a escola tem algumas dores que as famílias apresentam para elas, né? Então, imagina, por exemplo, um familiar de um aluno que está com dor de cabeça dentro da Ananda e ele está no trabalho. Poxa, às vezes ele está numa reunião ou numa situação importante que ele não conseguiria se locomover até a escola, ou ainda está muito trânsito para chegar em tempo para a escola, ou o pronto-socorro que ele levaria o filho está com muita fila. Será que não seria mais fácil, se for uma causa capaz de ser resolvida via telemedicina com um profissional adequado, do pai ser notificado e a um clique ele poder acompanhar essa consulta na palma da mão para ver o que está sendo oferecido de cuidado para essa criança, para ver que de fato a criança foi olhada, foi bem cuidada, foi orientada e pode permanecer na escola com tranquilidade enquanto ele continua resolvendo as demandas que ele já tinha que resolver? Então, assim, a gente consegue, por telemedicina, se adaptar à realidade das famílias, além de oferecer um bom cuidado dentro do cenário de saúde. As famílias, hoje em dia, também precisam de uma sensação de cuidado para conseguir oferecer atenção às outras atividades, para conseguir terem flexibilidade e, principalmente, terem a escola como um grande parceiro nesse cuidado com a criança. E a escola, de uma maneira ou de outra, já cuida da criança. Por que não a gente interligar as duas coisas, tendo a criança como principal objetivo de cuidado e também a família tranquila de que a escola está fazendo o melhor tratamento, o melhor acompanhamento, o melhor olhar para essa criança, para esse maior bem da família, enquanto a família está ocupada com outras coisas. O que a gente tem de experiência, Karina, é que desde o atendimento envolvendo uma família, o atendimento envolvendo a criança, o feedback da criança quando recebe um atendimento via telemedicina na escola, a família que recebe um comunicado, por exemplo, sobre a possibilidade de uma doença infecciosa no local onde a escola está situada, ou, por exemplo, que recebe uma cartilha de uma doença infecciosa que foi verificada dentro da escola, como a gente teve alguns casos agora aqui no Rio de Janeiro de mão-pé-boca, alguns casos de meningite, o impacto que isso dá em todas as pessoas envolvidas, desde a criança até colaboradores e os familiares, por terem esse cuidado, por terem uma equipe que não só recebe uma demanda de saúde, mas também vai atrás, pergunta se está tudo bem, se está com alguma dúvida, se precisa de alguma ajuda. O feedback tem sido muito maravilhoso. E a telemedicina é a grande ferramenta, né? A gente fala que a telemedicina é uma ferramenta, porque o cuidado de qualidade não muda do digital para o presencial. A telemedicina é uma grande ferramenta aliada nossa nesse trabalho e tem sido, de fato, muito bem avaliado por todos os envolvidos nesse trabalho. Eu estou muito feliz em estar testemunhando essa união da educação com a saúde dentro de um mesmo contexto, porque estava faltando algo para tranquilizar, inclusive o educador, diante desses enfrentamentos com as crianças e os adolescentes quando se trata de limitação física, porque o educador ele não é preparado para isso. A área dele é outra. E você se deparar com isso sem todo o suporte que cabe, e ainda assim, tendo todo o suporte, toda a capacitação que cabe, ele não vai conseguir corresponder à altura comparado a um profissional que é capacitado para isso. Isso nos tranquiliza muito, porque esse tripé está estruturado agora: família, escola e saúde. Na sua primeira fala, você trouxe algo que eu vou parafrasear: a questão da saúde como um trabalho de prevenção. Eu costumo dizer que tanto o médico quanto o educador, eles têm o poder de levar à falência um ser humano, um do ponto de vista físico e o outro do ponto de vista psicológico. Então, são duas áreas perigosas, delicadas e fundamentais, que precisam andar de mãos dadas. Com que certeza. Vai para uma quarta pergunta que você já respondeu grande parte dela,
dizendo que a Koala oferece suporte tanto psicológico quanto nutricional, né, além da equipe médica. Nesse sentido, que coberturas adicionais estão disponíveis para a gestão da saúde nas escolas conveniadas à Koala? Perfeito, Karina, muito obrigado por esse aspecto também trazido, né, sobre a área de trabalho que a gente tem dentro da área de psicologia e nutrição. Como eu falei anteriormente, a gente chega para ser o grande parceiro, o braço direito. A gente quer que a escola conte com a gente nas demandas de saúde mental e nutricional quando elas dizem respeito à instituição. Rafael, como assim? Se a escola está com demanda, por exemplo, na construção de um cardápio na área de nutrição ou na capacitação dos seus colaboradores, no aperfeiçoamento dos processos dentro de uma cantina ou dentro de uma cozinha, na discussão de um projeto pedagógico, na discussão de casos de intolerância ou alergia, no atendimento de um caso grave com as famílias na área de nutrição, a nossa nutrição vai estar à disposição para casos institucionais. A gente fala muito isso porque existe um limite de atuação da escola, que a escola não oferece um acompanhamento continuado como se fosse um consultório. Então, aqui a gente sempre é muito parceiro na escola para fazer com que a família entenda que do momento que, por exemplo, uma área de nutrição, a gente está com uma criança que está com déficit de crescimento e desenvolvimento, e que demanda um acompanhamento continuado, como se fosse um consultório de nutricionista ou de um médico, essa não é uma obrigação da escola e, consequentemente, não é uma obrigação da Koala. É uma obrigação do profissional de saúde que faz o acompanhamento externo dessa criança. A gente vai fazer o quê? Se relacionar com eles, dar feedback, pegar as orientações, discutir alguma demanda para oferecer, enquanto ela está na escola, o melhor para ela e também oferecer subsídios para que a família também estenda esse cuidado para dentro de casa. Na área de psicologia, é a mesma coisa, né? Só que a gente consegue olhar para essa área de atuação com as demandas que normalmente são trazidas pela área de psicologia. A gente entra para dar apoio para questões relacionadas à inclusão, para questões relacionadas à construção daquele plano de desenvolvimento infantil, identificação de transtornos ou piora de transtornos, ou mesmo avaliação de um quadro grave que pode ter sido aberto de saúde mental ou socioemocional. Um colaborador teve um problema grave de saúde, poxa, pode ser que ele tenha tido uma urgência de saúde mental, na urgência o médico atende, igual um pronto-socorro. Uma pessoa muito ansiosa é o médico que atende, mas depois a nossa equipe de psicologia pode tentar entender, poxa, será que esse acontecimento tem alguma coisa relacionada ao trabalho? Ou tem algum outro ponto de atenção na vida desse colaborador, desse educador, que merece ser acompanhado e investigada? E aí sim, um profissional externo tem que acompanhar de forma regular e com uma certa frequência? Então a gente entra para dar esse apoio, tanto na fase da urgência de um sintoma, isso vale para o aluno também, tá? Tanto na fase da urgência, um aluno que está com uma crise de ansiedade, está com falta de ar, está com dor de cabeça, palpitação, te atende na urgência, depois procura entender, orientar, eventualmente, se for necessário, encaminhar, se relacionar com um profissional dele externo para oferecer o melhor dentro da escola, assim como eu trouxe na área de nutrição. E a área de psicologia, a gente também se propõe a oferecer eventualmente algum tipo de orientação para a família que tem algum caso mais grave ou que tem uma criança que necessita de um suporte especial. A gente entra, por exemplo, para dar apoio para a escola na construção de um projeto pedagógico, de dar eventualmente alguns encontros para falar sobre temáticas de saúde mental. A gente também dá conteúdos para capacitar e aperfeiçoar colaboradores, conteúdos para serem acessados pela família. Enfim, a gente faz todo um ecossistema, tá, Karina? Tanto do ponto de vista de suporte assistencial nas duas áreas para a escola, quanto também para a criação de um ecossistema envolvendo essas famílias que estão hoje junto da Ananda, nossa parceira, de forma que a gente possa, de fato, gerar um ambiente de promoção de saúde, né? Lembrando sempre que a gente tem um limite de atuação, que é o limite da própria escola. A Koala entra para dar todas as demandas que a escola, de suporte em todas as demandas que a escola tiver, que a Ananda tiver no quesito de saúde, mas a gente também tem o nosso limite de atuação. E aí esse limite são para casos mais graves, casos que demandam acompanhamento, que aí já não é mais o escopo da escola, e aí entra o papel da família, aquele profissional que tende a fazer o quê? Aquela comunicação conosco para que a gente possa junto oferecer o melhor para as nossas crianças. Bem múltiplo. Que bom. Que iniciativa missionária. Por que não dizer missionária? Eu tive o prazer de lhe ver presencialmente falar e comentei na oportunidade com Lídia. Ele é médico, mas ele tem DNA pedagógico. Ele vibra o que ele fala, ele é o que ele fala, e é com muita satisfação que nós fechamos essa parceria. Eu sei que
só vamos tirar bons frutos, as famílias também, porque isso nos tranquiliza, isso vai tranquilizar as famílias, esse suporte profissional, com profissionais de qualidade, competentes, é necessário na escola. Infelizmente, nosso horário já chegou ao fim, mas reitero, foi um prazer. Espero ter oportunidade de lhe ver presencialmente para que você possa estender essas palavras para a família Ananda, para a família de pais, para a família de professores, porque sentir a sua fala é muito importante e sentir o como você fala é necessário para que esse eco penetre na veia de cada um e que cada um possa fazer sua parte com essa divulgação de algo que é tão importante, a saúde dentro da escola. Muito obrigada, doutor Rafael, e com fé em Deus nos veremos em uma oportunidade breve. Com certeza, Karine, eu que agradeço a oportunidade, o convite seu, da Lídia. Obrigado a toda a equipe aí que está dando suporte para gente. Obrigado a você, educador que nos acompanha, você, pai e mãe. Espero que a gente se conheça em breve e que a gente consiga juntos, tá, Karina? Não só comigo, mas juntos, fazer com que ecoe essa mensagem, esse trabalho e esse cuidado, principalmente, que o maior beneficiado é a criança, mas que envolve o educador, a família e a saúde e a educação como um todo. A gente acredita muito que juntos a gente pode impactar aí uma geração e a gente vai estar junto de vocês para o que vocês precisarem na temática de saúde. Tenho certeza que é o início de uma parceria muito bonita, então pai, mãe, educador da Ananda, quem nos acompanha, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, tirar as dúvidas a partir desse bate-papo, Karina, só entrar no nosso site, mandar mensagem, mandar uma pergunta para vocês, a gente está super aqui à disposição de cada um. E é claro, vou ter como um convite aí essa proposta do presencial e assim que a gente estiver por esse estado querido, por essa cidade querida por aí, a gente sem dúvida vai tomar um café e vai dar um abraço em todo mundo, tá? Muito obrigado pelo convite, um beijo grande e muito sucesso e saúde para todos nós. Obrigada a você, querido. Este foi o Ananda Cash, um podcast que busca refletir sobre temas e experiências que permitam a cada um de nós compreender de que forma a comunidade escolar colabora com a formação de indivíduos em suas diversas dimensões. Faz sentido para você? Então acompanhe o nosso programa. Estamos nas principais plataformas de podcast. E se quiser nos enviar dúvidas ou sugestões de temas para discussão, escreva para a gente, contato@anandaescola.com.br. Até breve!